Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para mais uma aula na disciplina de Língua Portuguesa, na vertente de Leitura, Interpretação e Produção Textual. Hoje nós vamos tratar de um tipo textual que é a entrevista. Com certeza vocês já devem ter conhecimento desse tipo textual, já devem ter visto, ouvido, até lido alguma entrevista. E para dar aula para vocês, eu trouxe, para lembrar do gênero de HQs, esse personagem aí, o Armandinho, e o seu bichinho de estimação, o sapinho aí dando olá. A entrevista é um tipo de texto que é bastante presente na rotina dos jornais e está entre as atividades mais essenciais. Vamos tomar como exemplo um jornal televisivo, um telejornal. Normalmente, nos telejornais, nós temos alguma entrevista com pessoas que têm algumas informações importantes que o telejornal considera para vincular. É utilizado para obter informações. As entrevistas contam com basicamente 2 personagens. Pode ser mais de 2, mas a gente tem basicamente a figura do entrevistador, que é quem faz as perguntas, e do entrevistado, que é quem responde as perguntas. O gênero entrevista, ele é essencialmente oral. Então é muito comum que a gente veja uma entrevista oral ou então audiovisual, que é como acontece na televisão. Porém, ela também pode vir no formato escrito. E vocês vão perceber que na atividade de hoje, vocês terão a missão de ler uma entrevista. Então, a gente vai ver a entrevista no formato escrito. Ela é veiculada em jornais, programas de TV, programas de rádio, na escrita, por meio de jornais impressos e revistas. Quando se fala em veículo de informação, normalmente alguns alunos têm dúvidas e não compreendem bem. Quando a gente fala de veículo de informação, a gente quer saber qual é o meio que leva esse texto ao grande público, ao público leitor. Então, por exemplo, se eu leio uma entrevista através de um jornal, o veículo de informação é um jornal. Se eu assisto uma entrevista através de um telejornal, esse é o veículo. O veículo é o meio que leva qualquer tipo de texto ao seu leitor, ao seu espectador. A entrevista é um tipo de texto que tem a utilidade de informar sobre algum acontecimento social ou fazer com que o público conheça sobre as ideias e opiniões da pessoa que é entrevistada. Essa pessoa que é entrevistada, por algum motivo, ela foi escolhida para ser entrevistada, então ela deve ter informações importantes e úteis para falar, ou então para que se conheça um pouco mais sobre ela. Por exemplo, no Fantástico, houve uma entrevista com a apresentadora Xuxa, porque esse programa compreendeu que era importante que ela desse algumas informações, então escolheu a apresentadora para ser entrevistada. Desta maneira, tanto o entrevistado quanto o entrevistador devem se posicionar de maneira correta, procurando pronunciar as palavras de forma correta e mantendo uma boa aparência para que possa causar uma boa impressão diante daqueles que irão assistir ou a uma entrevista ou então lê-la. Nós vamos perceber que, como um gênero essencialmente oral, as entrevistas nem sempre vão vir com a fala de acordo com a norma, de maneira correta. Algumas vezes o falante, o entrevistado, recorre ao meio informal e por isso as entrevistas vão variar um pouco a linguagem que é utilizada. Mas não podemos nos esquecer de que tudo aquilo é planejado com antecedência. Então, tudo que for planejado, ele tem mais chance de obter
mais chances de obter bons resultados. Dessa forma, é muito importante elaborar as perguntas de maneira clara e objetiva, procurando facilitar o entendimento. Isso é a missão do entrevistador. Pessoal, para exercitar um pouco da leitura, do conhecimento acerca das entrevistas, eu peço para que vocês leiam o texto que tem como título Conheça o pai do Armandinho. Isso mesmo, Armandinho é aquele personagem das histórias em quadrinhos, que está na página 78. Se trata de uma entrevista com o pai do Armandinho. Vocês vão lê-la e ao final da leitura irão responder as questões 1, 2 e 3 da página 79. Esse é um gênero muito bom de ler, é bem gostoso. Eu espero que vocês não tenham dificuldades, mas qualquer dúvida podem me chamar no privado e tirar essas dúvidas para a gente conseguir um melhor entendimento, uma melhor aprendizagem. Pessoal, um bom trabalho para vocês e até a próxima!